Então, a gente vem de uma sociedade em que é muito forte a punição como um caráter educativo. Eu quero que vocês raciocinem comigo. A gente evoluiu bastante como sociedade, concordam? Vamos tentar lembrar, nem muito tempo atrás, as crianças nas escolas, elas recebiam palmatórias quando elas passavam por alguma dificuldade de aprendizado, elas não se comportavam bem. Hoje em dia, você considera normal, se a professora do seu filho desse uma palmatória no seu filho, você ia achar tranquilo se você ouvisse da boca do seu filho que ele recebeu uma palmatória da professora? Eu tenho certeza que vocês iriam se espantar, não é? Então, se a gente pensar aí por essa perspectiva, olha só o quanto o nosso raciocínio do que é normal, do que não é, mudou. Nem muito tempo atrás isso era normal. Isso era considerado uma forma de estabelecer limites, de ensinar respeito. E hoje a gente sabe que não é exatamente essa forma, né? Inclusive, quem fala muito sobre isso é Paulo Freire. E ele falava muito sobre o aspecto da educação como uma relação dialética. O que é essa relação dialética? É uma relação de troca, né? É uma relação onde não existe uma hierarquia, mas eu também vou deixar claro já já o que eu quero dizer quando não existe uma hierarquia, tá? Não estou falando que você não seja autoridade para o seu filho, porque você é autoridade para o seu filho. Mas Paulo Freire, ele fala muito de propiciar essa relação dialética no processo de aprendizagem. E, né, ele fala muito sobre a questão do opressor e do oprimido. Muitos que foram oprimidos se tornam, em algumas circunstâncias, né, em algumas situações, opressores. E é o que mais a gente vê. A bagagem de uma educação extremamente rígida e punitiva, reproduzindo os mesmos comportamentos. Então, a gente realmente observa ciclos punitivos dentro do processo de aprendizagem muito forte. Então, por isso que Paulo Freire, né, ele fala muito dessa questão do oprimido e do opressor, porque, de fato, muitos dos oprimidos se tornam opressores dentro da sua bagagem de vida. Então, né, entendendo muito sobre essa perspectiva da nossa história, né, das raízes que a gente traz de uma cultura em que, basicamente, para ensinar, nós precisamos punir, não só Paulo Freire, mas assim, os educadores, eles entendem, os educadores de uma forma geral, entendem que a gente pode transmitir conhecimento, e é verdade, né? De várias formas, sem necessariamente submeter alguém num processo de sofrimento. Ninguém se sente incentivado ou motivado a fazer diferente ou aprender com o erro se sentindo mal. Mas a gente precisa aprender com os erros. E a gente precisa ensinar as crianças a aprenderem com, claro, os erros. A gente precisa, sim, estabelecer limites que são necessários, né, para uma infância em que essa criança ela consiga ser um sujeito respeitoso no mundo, um sujeito que respeite os limites das pessoas, um sujeito, no mínimo, que a gente considera civilizado, que consiga viver em sociedade, dentro das regras, dentro do que é certo e do que é errado. Então, existem, né, 4 tipos de parentalidades. Existe a parentalidade que a gente chama de uma parentalidade rígida. São aqueles pais que eles querem a qualquer custo a obediência da criança, não importa. Não importa em qual caminho eu siga, mas o meu filho ou minha filha tem que obedecer a qualquer custo. E aí, esses pais que são rígidos e autoritários, eles utilizam sempre recursos mais pobres, digamos assim, os recursos que menos favorecem o desenvolvimento infantil, né? E que pode trazer prejuízos a curto, médio e a longo prazo. Então, esses pais normalmente rígidos, autoritários, eles são muito punitivos, eles são muito críticos, eles são muito inflexíveis, eles querem estabelecer o limite a qualquer custo. Os pais que são permissivos, aí já entra para um outro lado, né, da moeda, eles são aqueles pais que eles não estabelecem os limites. As crianças, elas literalmente, elas não conseguem compreender até onde vai o limite desse outro. Os pais permissivos, normalmente, eles até têm medo, né, da forma como estabelecer limites, com medo de traumatizar a criança. Então, alguns pais se tornam permissivos, né, às vezes por medo mesmo, de causar algum prejuízo na criança no momento de estabelecer limites. E alguns pais que são permissivos porque não conseguem lidar com o choro. Quantos pais não conseguem lidar com o choro infantil?
e acabam se tornando permissivos. Existe um outro tipo de parentalidade, que é a parentalidade negligente, né? São os pais que terceirizam a responsabilidade. São aqueles pais que deixam o filho serem criados pela escola, instituições, por outras pessoas, não se responsabilizam pelos cuidados dessa criança. São os pais que largam a criança, são os negligentes. E existe um pai, que é um modelo parental, que a gente pode chamar de pais conscientes, pais com uma parentalidade positiva, você pode dizer qualquer um desses termos. São pais que eles estabelecem os limites necessários, eles ensinam certo e errado, que é importante, mas não de qualquer forma. Não punindo, não machucando a criança, não colocando a criança numa posição inferior. Esses pais que praticam essa parentalidade consciente, como o nome já diz, eles têm consciência do que eles estão fazendo. Eles não vão fazendo de coisas aleatórias. Pais que têm uma postura de uma parentalidade consciente, eles sabem as fases do desenvolvimento do filho, eles sabem por que aquele comportamento acontece, eles sabem como direcionar aquele comportamento. Então, tudo isso é importante também para você aplicar as ferramentas e estratégias. Se você não entende sobre qual fase seu filho se encontra, como é que você vai aplicar uma estratégia, uma ferramenta, se você nem sabe por que seu filho reage daquela forma?